pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula de AutoCAD. Pessoal, hoje eu vou comentar sobre o comando Path Array, ou seja, o comando de cópia, ok, de um objeto, porém com a relação de uma linha, ou até mesmo um arco ou círculo. Bom, eu tenho aqui dois exemplos para poder explicar para vocês, ok? Eu estou usando uma linha de 6 metros, 0,09, ou seja, 9 centímetros e 6,64. Qual que seria aqui o problema? Eu tenho uma simbologia que pode ser utilizada para coluna ou qualquer outro objeto que você tenha desenhado, e eu tenho que colocar aqui, 6 objetos nesse comprimento total. Só que não é uma medida ali cheia, né? Não é um objeto que dá ali para fazer a separação por divisão, calcular e ficar copiando. Então o jeito mais rápido é executar pelo Path Array. Tem aqui um outro item, que na verdade é uma cadeira. Essa cadeira eu tenho que colocar outros objetos, por exemplo, 9 cadeiras direcionadas, ok, para o centro da sala, ou simplesmente uma do lado da outra, respeitando esse arco. Bom, vamos para o processo mais simples. Primeiro, o comando Path Array está dentro aqui do meu comando de Modify, ok, aonde eu vou encontrar o sistema de retangular, o Path e o polar. O Path está no meio, ok? Creio que esse comando está habilitado a partir da versão 2012, ok? Nas versões mais antigas esse comando não existia. Dou um clique em cima do comando e na linha inferior, a linha de comando, ele está pedindo o seguinte: selecione o objeto que eu vou copiar. Nesse caso eu vou copiar a simbologia ou o item que eu quero executar, ok? Não tenho mais nenhum objeto, confirmo com a tecla Enter. Beleza. Ele está perguntando o seguinte: qual é o caminho que esse objeto tem que percorrer? Agora eu vou selecionar exatamente a linha que vai servir como base. Dou um clique somente. Pronto, ele está copiando, ok, esses meus objetos, porém, o comando ele vem com o setup, ou seja, ele vem já configurado com a separação a partir de uma distância. Notem que aqui em cima no menu Ribbon ele colocou Type, Item, Row, Levels, Properties e assim por diante. Na relação de itens, ele deixa desabilitada a quantidade e o total, deixando somente a distância entre os objetos. Por exemplo, ele colocou aqui 0,53. Se eu colocar 0,40, ele vai subdividir, aumentar a quantidade, ok? E o total ele vai passar ali para 6 metros. Professor, não é esse o método que eu desejo. Então, olhem só. Dentro aqui de propriedades, ok? Eu vou ter o item Measure, que é o que? O item de medidas, ok? E eu vou ter aqui o item de divisão. Então, clicando no item de dividir, olha só o que ele vai executar. Ele desabilitou a distância de espaçamento e o total. Agora eu simplesmente aqui venho e coloco quantos itens eu desejo. Se eu quero 7 pontos, 7 itens, Enter. Ele vai dividir igualmente em relação a esse meu processo. Posso colocar aqui 6, ele vai permanecer com 2 nas extremidades e 4 ali no vão. Posso colocar números ímpares também, que não tem problema, e aí vai. Se eu colocar uma quantidade que sobrepõe, por exemplo 20, ele não vai ter nenhum problema, ele vai criar objeto em cima de objeto, ele não faz aquela análise de interferência, ok? Às vezes acaba sendo um problema para você, então sempre tenha em mente a quantidade final. Eu vou colocar aqui no meu 7, ok? E vou confirmar apertando Enter com esse comando. Toda vez que você finaliza o comando, ele vai criar uma associação entre os objetos. Se você clicar novamente em cima, ele vai trazer o menu de configuração desse meu item. Quero mudar a quantidade, quero 9, tudo bem, 9, Enter, e ele permanece com o comando habilitado, ok? Bom, a mesma coisa vai acontecer aqui para essa cadeira, para dividir ela nessa parede de 6 metros. O que vai acontecer aqui agora? Quando eu habilito o comando Path Array, olha só o que ele pede. Novamente, seleciono o objeto, ok? Confirmo com Enter e eu seleciono o arco. Legal. As cadeiras estão sendo copiadas com uma distância em relação ao meu item, ok? O mesmo problema anterior. E o segundo problema é que as cadeiras estão totalmente tortas, elas estão direcionadas para o primeiro objeto, que é a base. Bom, vamos resolver aqui o primeiro item de divisão. Habilito o meu item de Measure, ok? Coloco para divisão
E aqui eu coloco a quantidade, por exemplo, 6 cadeiras. Se eu quiser 8 objetos, só muda a quantidade, ele põe 8, ok? Vou colocar 5 aqui, ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. Bom, segundo problema a ser corrigido é a relação de tangência. Notem que aqui em cima no campo de propriedades tem um tangent direction, que seria a direção de tangência. Habilitando esse comando, eu posso trazer próximo ao centro do arco, ok? E puxo uma linha na vertical. Seria o ponto de direcionamento dessas cadeiras. Ou seja, eles ficaram correspondentes ao meu arco. Se eu trocar essa tangência, clicar num ponto inicial e puxar para a direita, ele vai ficar exatamente tangenciado voltando para o centro, ok? Então, dependendo da direção que você executa essa linha, se for na vertical, eles pegam a direção do meu arco. Se eu executar na horizontal, que é como se fosse tangenciando a parte superior, eles vão direcionar as cadeiras sempre para o centro. Se você aumentar a quantidade aqui, 6 objetos, 8 objetos, não muda nada em relação à tangência, beleza? Então é isso aí, pessoal, uma dica rápida, ok? Para finalizar o comando eu posso apertar Enter. Quando você executa, você pode deletar as referências, ok? Tanto cota como linha utilizada como base, não é mais necessário. Se você habilitar, clicando em cima, ele volta com as suas opções. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se essa informação foi útil aí para o seu projeto, você conseguiu tirar proveito aí desse material, peço que você divulgue no Twitter, Facebook, Google+, ok? Deixe o seu like aí embaixo, o comentário, porque me ajuda bastante. Galera, eu quero deixar o meu forte abraço, muito obrigado a todos e fui!